Fala aí, meu povo. Boa noite, hein? Se vocês estão se perguntando por aí, ué, será que isso aí é um quarto de hotel no Principado de Mônaco? É assim. Só duvido muito que alguém com 6 segundos de vídeo tenha se feito essa pergunta, mas estou aqui em Mônaco para acompanhar nessa quinta-feira o sorteio da fase de liga da Champions League pela TNT. E também acompanhei nessa quinta-feira, porque o jogo começou meia-noite aqui, já passam das 3 da manhã, acompanhei a vitória do Cruzeiro, a muito boa vitória do Cruzeiro como resultado, em cima do Galo por 2-0 nas quartas de final da Copa do Brasil. Por que eu já friso de cara como resultado? Porque achei o jogo muito igualado. Eu sei que quando um time vence um clássico na casa do rival 2-0, sem dar chance ao Atlético, isso é verdade, o normal é falar que foi domínio absoluto, que o Cruzeiro mereceu vencer sem nenhuma dúvida e tal. Que mereceu vencer, eu acho. Se tivesse atacado melhor, poderia ter vencido por mais. É um jogo que o Cruzeiro não atacou bem. Matheus Pereira, Caio Jorge, Wanderson não conseguiram levar vantagem sobre a defesa do Atlético, que acho que foi muito bem para conter as transições do Cruzeiro, mas se defendeu muito bem. Sim, o Cruzeiro não deu chance para o Galo. O Atlético praticamente não teve chance de gol, finalizou 12 vezes, 3 no alvo só. Teve algum momento entre os 20 e os 30 do primeiro tempo de um pouco mais de pressão, de bola que ficou cruzando a área para cá e para lá, mas que de fato não aconteceu muita coisa no meio disso tudo, porque acho que foi um jogo muito tático entre os dois times. Eu gostei muito da postura dos times como comportamento, tá? O primeiro tempo teve só 15 faltas, o segundo tempo um pouquinho mais, teve 22, somou 37 faltas. É ok para nível de futebol brasileiro, quanto mais para um clássico, quanto mais para a rivalidade de um clássico em um momento já avançado de Copa do Brasil, né, umas quartas de final. Gostei da postura do árbitro também, do Ramon Abate, né? Que foi muito bem, acho que nos critérios, nos cartões, nas faltas. Teve jogo, assim, né? Teve bola rolando e tal, não foi um jogo truncado como acho que poderia ter sido. E acho que foi um jogo muito das defesas. E um jogo muito tático entre os dois times, que os ataques não conseguiram levar melhor. O Atlético teve algo que o Cuca normalmente faz, marcação individual no campo inteiro. Então, onde vai o Matheus Pereira, vai o Alan Franco atrás dele, e as outras perseguições, a mesma coisa, né? Alexander em cima do Lucas Romero e por aí vai. E para sair dessa marcação que o Atlético fez, o Cruzeiro não conseguiu em momento nenhum destravar, a não ser no chutaço do Fabrício Bruno, porque ele era o homem livre, né? Normalmente você quer deixar um zagueiro livre na sua defesa, para você não ter uma situação de um contra um do Caio Jorge, por exemplo. Você quer deixar um zagueiro livre na sua defesa, se você vai marcar homem-homem, tem que ter um livre do outro lado. E esse livre era o Fabrício Bruno desde o primeiro tempo. O Cruzeiro não conseguia aproveitar o homem livre e não conseguia gerar outros jogadores livres, e no chutaço do Fabrício Bruno conseguiu. Como que você gera homens livres? Como que você sai dessa marcação? Normalmente a marcação individual assim é feita para tirar os jogadores do time adversário das suas posições. Então Matheus Pereira foi muitas vezes, especialmente no primeiro tempo, receber a bola entre os zagueiros do Cruzeiro. E vinha o marcador dele com ele o tempo inteiro. Então você tira o Matheus Pereira da zona onde ele é mais perigoso, porque ele vai tentar voltar para abrir espaço para outro jogador, né? Para trazer com o jogador do Atlético e abrir espaço para outro cruzeirense por ali. Então você tira o Matheus Pereira da melhor zona dele. E outra é que você pode levar algum jogador que está tentando sair da sua posição para achar espaço a cometer erros. O jogador, no quadradinho que ele está acostumado a jogar, é mais improvável que ele erre se ele vai jogar em uma outra área do campo para tentar sair da marcação individual do cara que está nele o tempo inteiro. Para isso se faz a marcação individual. Para sair dessa marcação individual, rodar a bola rápido, tabelas, muita movimentação dos jogadores sem bola também para gerar espaço e tentar confundir um pouco essa marcação individual, ou dribles. No primeiro tempo teve uma tabela do Matheus Pereira com o Lucas Silva que gerou alguma situação para o Cruzeiro de superioridade, porque tinha vencido a marcação individual. E no segundo tempo o Fabrício Bruno conseguiu aproveitar algo que no primeiro ele já tinha tentado uma outra excursão sem muito sucesso para frente, não saía o passe, não gerava algum desarme de outro jogador, então passava a bola para alguém que estava muito marcado, porque o Atlético também fez isso muito bem. É um chutaço do Fabrício Bruno, ainda deu uma assistência, foi muito bem na defesa, ganhou todos os duelos contra o Hulk, basicamente, ganhou muitos duelos contra o Coelho e contra outros jogadores, contra o Scarpa, que caía por ali de vez em quando. Um dos jogos da vida do Fabrício Bruno, tá? Assim, um dos melhores jogos que o Fabrício Bruno deve ter feito na carreira dele. É muito bom jogador, vive grande fase. E acho que foi convocado com justiça, inclusive, para a seleção, ele e o Caio Jorge. Outra coisa é, se na hora que o Ancelotti tiver todo o leque de jogadores que ele pretende convocar, e não for levar em conta que esse daqui tem poucos minutos na temporada europeia, que esse aqui eu já conheço, na hora que ele for levar todo mundo, se esses dois do Cruzeiro vão continuar lá ou não. Mas nesse momento, se é para observar jogador, são dois jogadores bastante observáveis, sim, pelo técnico da seleção brasileira.
Acho que o gol do Fabrício Bruno destrava o jogo, e depois tem o Atlético sente, não consegue criar muita coisa depois disso, e depois tem a jogada de bola parada, que o Cruzeiro ataca muito bem, né? Tem muitos gols assim, de segunda jogada com o Caio Jorge dentro da grande área, para fazer o 2-0. O Atlético, e a partir daí, o Cruzeiro só não ganha demais e define completamente a eliminatória porque o ataque do Cruzeiro foi mal, os contra-ataques com Matheus Pereira e Caio Jorge não saíam passe, não achavam linha de passe, não conseguiam ganhar na velocidade dos zagueiros do Atlético, não conseguiam ganhar duelos de 1 contra 1, porque eu acho que teve a culpa dos jogadores do Cruzeiro, que não estavam num grande dia, mas também muito mérito da defesa do Atlético. Júnior Alonso, o Vitor Hugo estavam muito bem, muito rápidos, atentos, protegendo muito bem a área do Atlético para não permitir exatamente esses contra-ataques e essas transições do Cruzeiro. Então por isso que eu acho que foi um jogo das defesas. Fabrício Bruno e Vidalba muito bem de um lado, do outro lado os dois zagueiros do Atlético muito bem também, e os ataques sem conseguir produzir. O do Cruzeiro acho que teve mais chances, porque depois do 2-0 o Atlético se desesperou completamente, tocava a bola sem nenhum tipo de sentido, tinha muita roubada de bola, muito campo para correr, e o Cruzeiro não conseguiu. Algo que o Cruzeiro fez muito bem foi não permitir nada ao Galo, nada. O Atlético não teve nenhum chute muito perigoso. Se a gente vai ver o XG, né, probabilidade de gols é até parecida, 0,63 do Atlético, 0,79 do Cruzeiro, até porque o gol do Fabrício Bruno é um gol de probabilidade muito pequena, tá? O XG daquele gol ali é baixo, assim, a chance de qualquer jogador, quanto mais um zagueiro, acertar um chute dali, como ele acertou, é muito baixa, então nem gera uma probabilidade de gol tão alta assim, só para vocês entenderem a matemática dessas coisas. Mas o Cruzeiro marcou muito bem o Atlético, o Cruzeiro não permitiu nada ao Atlético, só essas bolas que ficaram cruzando de um lado para o outro. Faltou aos dois times, na minha opinião, um pouco mais de pausa. Foi um jogo de muita intensidade, de muita correria, e eu acho que, de vez em quando no futebol, está sendo super valorizada a intensidade. Eu acho que tem que ter. Se jogar mole, não dá. Você tem que correr igual ao seu adversário. Mas eu acho que a intensidade está sobrepondo algo que é muito importante, que é a pausa. Pausa no futebol também é muito importante. Por isso que os Pedris, os Vitinhas, o Toni Kroos, Kimmich, quando aparece esse tipo de jogador que dá um ritmo diferente para o jogo, eles custam a ser valorizados e às vezes são mais valorizados quando não estão, né? Lucas Silva no Cruzeiro também, porque normalmente todo mundo hoje confunde intensidade, você precisa correr igual ao seu adversário, você precisa recuperar rápido a bola, você precisa fazer os movimentos rápidos, mas você não precisa estar o tempo inteiro extra acelerado e correndo o tempo inteiro. Para mim faltou para os dois times pausa, ocupar o campo do adversário, posses de bolas mais longas, volume de jogo e tentar a partir daí achar espaço para entrar. O Atlético só fez isso no finalzinho do segundo tempo, quando o Cruzeiro permitiu, mas fazia de uma forma completamente desorganizada, não gerava absolutamente nada, nenhum tipo de perigo ao gol do Cássio. E faltou o Cruzeiro, acho que, contra-atacar melhor depois do 2-0. Recuava muito bem, atraía muito bem o Atlético, recuperava muito bem a bola e contra-atacava mal. Por parte de culpa do Cruzeiro e por parte dos méritos dos atleticanos. Então, acho que é uma vitória justa, porque o Cruzeiro conseguiu em algum momento sair dessa marcação individual Atlético, fez o gol, conseguiu aproveitar o recurso da bola parada. Poderia, se fosse para ser diferente, é porque poderia ter sido mais. O Cruzeiro poderia ter feito um terceiro gol nos contra-ataques, porque foi aproveitando as fases do jogo. Mas não é um super domínio do Cruzeiro para fazer 3-4 com o Atlético, como até poderia ter sido, dependendo de como contra-atacasse, porque acho que foi um jogo relativamente igualado, que o Atlético não conseguiu produzir nada, e que o Cruzeiro acertou um chutaço do zagueiro para abrir a lata e a partir dali ter mais tranquilidade para vencer. Jogo das defesas, jogo tático, jogo com pouca pausa dos dois lados, e que o Cruzeiro conseguiu em algum momento destravar e fazer o primeiro gol, e a partir dali ficou mais dentro do jogo do que o Atlético para vencer. Ótima vantagem do Cruzeiro, vai para o Mineirão podendo perder por 1-0 daqui a 15 dias para se classificar, joga mais bola do que o Atlético nesse momento, sabe mais o que quer fazer do que o Atlético nesse momento. O Atlético, para mim, depende demais do Hulk tirar coelhos da cartola. É assim há muito tempo já. Eu sei que teve 2 campeonatos atrás, né, que acho que o Paulinho foi artilheiro, brigou para ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que desde 2021, quando o Atlético ganhou tudo, já era mais ou menos assim, porque o Hulk é o grande nome, mas depois disso também, e cada vez mais, se o Hulk não tira coelho da cartola, pouca coisa acontece no Atlético. E é claro que o Hulk ficando cada vez mais velho, é mais difícil de tirar esses coelhos da cartola. Então, nesse momento, o Cruzeiro é mais time, tem uma vantagem de 2 gols, o adversário tem pouco repertório do outro lado, e o Cruzeiro tem uma muito boa condição para se classificar. A partir daí é futebol, os caras vão entrar em campo e a gente tem que ver o que vai acontecer. Essa é a minha visão, gente, de Atlético 0, Cruzeiro 2, primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil.
Valeu, hein? Até mais. Tchau, tchau.